Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dentro do Católico. E se você me acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 10, do 1 ao 12, nós podemos ver aí que a leitura de Marcos está sendo contínua durante a semana. No domingo se lê o Evangelho de São Lucas, no qual nós estamos vivendo o ano C, o ano do evangelista São Lucas. No Evangelho de hoje é trazido para nós uma reflexão sobre o matrimônio, né? E o matrimônio ele tem sido atacado de todas as formas nas sociedades modernas. E, infelizmente, na época de Jesus também o matrimônio era de interesse de todos saber como deveria ser o matrimônio. E na época de Moisés, alguns homens repudiavam suas esposas por qualquer motivo. Então Moisés permite uma certidão de divórcio para que essas mulheres tivessem os seus direitos resguardados de alguma maneira. Mas o homem era beneficiado de maneira ainda maior. Porém, trazem essa pergunta para Jesus: por que Moisés permitiu o divórcio? Então vamos ver o que é que Jesus nos ensina. O matrimônio é para sempre? O matrimônio é indissolúvel? É permitido se divorciar? O que Jesus nos ensina? Vamos ver aqui o texto bíblico falando por si só. Daí se dirigiu ao território da Judéia, do outro lado do Jordão. Então Jesus se dirige ao território da Judéia, do outro lado do Jordão. Novamente o povo acorreu a ele e, segundo o seu costume, os ensinava. Então Jesus, quando chega do outro lado do Jordão, o povo se aproxima de Jesus. E como era costume de Jesus, Jesus vai ensinar o povo. Jesus sempre estava ensinando o povo. Por quê? Porque o povo tinha se afastado daquilo que era a vontade de Deus. E Jesus, Filho de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós, veio ao mundo para isso, para nos ensinar a voltarmos para aquilo que Deus quer de cada um de nós. Aproximaram-se alguns fariseus e, para pô-lo à prova, lhe perguntaram. Os fariseus eram opositores de Jesus, eram aqueles que se achavam, os mestres, aqueles que deveriam ensinar ao povo. E de repente Jesus surge e começa ensinando, e Jesus vai ganhando adeptos, vai ganhando discípulos, e aí a inveja vai entrando no coração dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei, dos anciãos do povo, e eles começam, de alguma forma, querer prejudicar Jesus, atacar Jesus. E aí, para colocar Jesus à prova, para levar Jesus a se contradizer de alguma forma contra a lei de Deus, eles fazem uma pergunta capciosa. Pode um homem repudiar sua mulher? A pergunta foi essa a Jesus. Pode um homem repudiar sua mulher? Respondeu-lhes: que vos mandou Moisés? Responderam eles: Moisés permitiu escrever a ata de divórcio e repudiá-la. Então, perguntaram a Jesus: é permitido se divorciar? Jesus diz: o que foi que Moisés escreveu? Eles vão dizer: olha, Moisés permitiu escrever uma ata de divórcio e repudiar a mulher. Aí veja o que Jesus vai fazer. Jesus lhes disse: por que sois tão obstinados? Moisés escreveu semelhante preceito, mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. E por isso um homem abandona seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o homem não separe. Então veja, Jesus aqui
está falando de uma maneira mais direta, mais estreita, falando que Moisés permitiu. Mas permitiu por quê? Lá em São Mateus capítulo 19, você leia São Mateus capítulo 19, do 1 ao 12, assim como está aqui São Marcos capítulo 10, do 1 ao 12, você leia Mateus 19, do 1 ao 12, né? Esse mesmo evangelho, né? Deixa eu só tomar aqui, Mateus 19, do 1 ao 12, espero que você tenha paciência, porque quando o vídeo se torna um pouquinho mais longo, as pessoas não querem assistir. Mas isso aqui é importantíssimo, meus irmãos. Veja, Mateus 19, do 1 ao 12. Aproximaram-se, versículo 3, Mateus 19, versículo 3. Aproximaram-se alguns fariseus e para o porem à prova, lhe perguntaram: pode alguém repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixa seus pais, junta-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Replicaram-lhe: então, por que Moisés mandou dar-lhes ata de divórcio ao repudiá-la? Respondeu-lhes: por vosso caráter inflexível, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Então, São Marcos não dá muito detalhe, mas Jesus vai dizer aqui: por que é que Moisés permitiu a carta de divórcio? Por causa da dureza, da inflexibilidade dos vossos corações. Por quê? Porque os homens incapazes de perdoar, porque o perdão é uma graça de Deus, e ao invés de buscar a graça de Deus e ter a graça e receber da graça de Deus o dom do perdão, não, apenas repudiava a mulher. E muitas vezes esse repúdio era como diz aqui, né? Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Só que Jesus deixa muito claro que o que Deus uniu, o homem não separa. Aí, São Mateus traz outro detalhe, que muitas vezes é interpretado pelas igrejas protestantes e também pelas igrejas ortodoxas como sendo traição conjugal. Veja, continuando aqui vai dizer: eu vos digo que quem repudiar sua mulher, se não for em caso de concubinato, e se casa com outra, comete adultério. E aquele que se casa com a divorciada, comete adultério. Então, esse versículo 9 vai dizer que quem se separa de sua mulher sem ser em caso de concubinato, né? O que é concubinato? Né? O que seria concubinato? Seria uma união matrimonial inválida, incorreta, fora daquilo que é o desejo de Deus. E se é uma união matrimonial, entre aspas, prostituída, ou seja, que não é segundo o padrão que Deus estabeleceu, essa união pode ser desfeita. Por quê? Porque não é verdadeiro o matrimônio. É isso que acontece na Igreja Católica. Algumas pessoas na Igreja Católica, você de repente vê assim, fulana de tal se divorciou do marido e casou com outro. Mas ela era católica, ela casou na igreja. Como assim? Ela conseguiu o divórcio? Não é divórcio. O primeiro matrimônio foi inválido, foi incorreto, foi fora daquilo que é o padrão estabelecido por Deus, por inúmeras características. Posso dizer aí, por exemplo, um homem, um homem já tem uma família, mesmo que não seja casado na igreja, mas ele mora com alguém e tem filhos com alguém. E mesmo assim ele vem, se une a alguém num relacionamento e decide, longe do estado, em outra cidade, ele decide casar com aquela pessoa. Só que ele já tem uma família. E aquela pessoa não sabe que ele tem aquela família. E aí ela vai e diz: olha, eu descobri isso e isso do meu marido. E a igreja vai dizer: então esse casamento nunca existiu. É um casamento nulo. Porque não foi celebrado dentro daquilo que deveria ser celebrado corretamente. Né? Por isso que é perguntado lá na hora do matrimônio: é de livre e espontânea vontade?
que fulano de tal se une a ciclano de tal, é livremente que o fazeis? Sim. Né? Aí se tem alguma coisa ali que impede essa liberdade verdadeira, o casamento é nulo. E aí sim pode ser desfeito, entre aspas, né? Pode ser reconhecido não existente. Aí algumas pessoas confundem como sendo o divórcio. Então, voltando aqui para São Marcos vai dizer, Jesus vai dizer, versículo 6, mas no princípio da criação Deus o fez homem e mulher, e por isso o homem abandona seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. Como eu posso me separar de mim mesmo? Veja, eu posso me separar de mim mesmo. A minha cabeça pode se separar do meu corpo só pela morte. Então não tem como separar uma carne da sua própria carne. Então quando Jesus diz que o homem e a mulher se unindo em matrimônio, como foi pensado por Deus desde o princípio, lá em Adão e Eva, por isso o homem deixará seu pai, se unirá à sua esposa, e os dois não serão mais dois, mas serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Então quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, meus irmãos, se estiverem tudo de acordo com o plano de Deus, com o projeto de Deus, ninguém pode separar. É por isso que ele diz, né? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, uniu, o homem não separe. Entrando em casa, perguntaram de novo os discípulos sobre o mesmo assunto. Ele lhes diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Ou seja, se você repudiar sua mulher, Denis, mas sei lá, meu marido me bate toda semana, você pode se separar. Só que não existe divórcio. Você se separa e continua casada com ele. Mesmo que você esteja morando em outro lugar, mesmo que você peça até medida preventiva ou protetiva, né? Quando a justiça de alguma forma exige que aquela pessoa esteja a alguns metros de distância de você, mesmo que isso aconteça, se você casou na igreja com aquela pessoa, você não se divorciou, você se separou corporalmente, porém você continua casado. É isso que Jesus está dizendo. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Denis, mas isso é pesado, ninguém consegue viver junto para sempre. Sim, tudo bem, se você não consegue viver junto para sempre, você pode até se separar. Mas o divórcio é impossível. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 7, carta aos Romanos, no capítulo 7, veja o que Jesus vai dizer por meio do apóstolo Paulo, né? Capítulo 7 da carta aos Romanos. Ele vai dizer assim: eu vos falo, irmãos, como a pessoas entendidas da lei. Não sabeis que a lei obriga o homem só enquanto ele vive? Então o homem só está sujeito à lei enquanto ele viver. Depois que ele morre, ele não está mais obrigado a cumprir lei nenhuma porque ele morreu, né? Versículo 2. A mulher casada está legalmente ligada ao marido enquanto ele vive. Se morre o marido, fica livre da autoridade do marido. Se ela se une a outro enquanto o marido está vivo, é considerada adúltera. Quando o marido morre, fica livre do vínculo legal e não é adúltera se unir com outro. Da mesma forma, vós, irmãos, pelo corpo de Cristo, morrestes para a lei e podeis pertencer a outro. E aqui ele já vem falar de uma linguagem espiritual para dizer que a antiga lei, né, morreu e agora surge uma nova lei, Cristo, né? Então, Cristo é o pedagogo agora, podemos assim dizer. Mas o que é que Paulo está dizendo? Que a mulher está unida ao marido enquanto ele viver. E na carta aos Coríntios, no capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, você lê primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 inteiro,
E você vai ver lá no versículo 39, São Paulo vai concluir falando sobre a questão do divórcio ou da separação, que muitas vezes a gente entende como sendo permitido por Deus. Ele vai dizer assim: uma mulher está vinculada, unida, enquanto viver o marido. Se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, desde que seja cristão, desde que seja um casamento cristão. Então, ou seja, não existe divórcio, não existe separação. Eu me casei com a minha esposa e eu tenho que fazer de tudo para viver da maneira mais harmoniosa possível, da maneira mais fiel possível a ela. Se, por um acaso, eu fizer qualquer coisa fora disso, eu serei adúltero. Se eu tentar me separar, não tem divórcio. Ou seja, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Mas peçamos a Deus a graça. Sem a graça de Deus, nós caímos constantemente em pecados terríveis. Mas se você caiu, se você pecou, se você fez alguma coisa contrária ao teu matrimônio, pede perdão a Deus e volta para a tua vida conjugal. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus nos auxilie nesse mundo que nós podemos dizer, como diz a oração da Salve Rainha, vivemos num vale de lágrimas. Amém.